Boa tarde, nós estamos na nossa nona aula do curso de Psicanálise do Projeto Narraves, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Hoje nós vamos falar sobre o texto de 1895, Sigmund Freud, Projeto para uma Psicologia Científica. Assim, nós damos o início no nosso curso do contato direto com os textos em ordem cronológica. Esse texto é o começo de um esboço do Freud na tentativa de estabelecer alguma conexão de funcionamento psíquico com a neurologia. Vale lembrar que o Freud ele era um médico neurologista, então, claro que a primeira tentativa dele de esboçar algum tipo de aparelho psíquico deveria ser baseado nas experiências que ele tinha. Como é que ele faz isso? A princípio, ele postula um fundamento de como se origina a atividade nervosa. Vamos entender o que seria essa atividade nervosa. Essa atividade nervosa é aquela que ocorre no sistema nervoso central a partir da atividade dos neurônios, né? E esse princípio é o princípio da inércia, né? que é física. O que é a inércia? O movimento, o objeto tende a permanecer em movimento, né? Movimento retilíneo, uniforme, constante, a não ser que ele seja parado por alguma coisa. Mesmo que ele sofra uma frenagem ali, ele tem uma tendência a continuar em movimento. Ele vai levar isso para o aparelho nervoso, para o sistema nervoso, da seguinte forma. Ele vai dizer que a tendência do aparato neuronal é libertar-se de qualquer excitação que lhe cause desprazer. Então, é mais ou menos como se os estímulos nervosos que passassem pelos neurônios, eles tivessem a função de limitar a sensação de desprazer. Então, cada vez que você sentisse algo que fosse desprazeroso, haveria uma descarga nervosa que movimentaria alguma coisa, que ele não sabia o que, e que possibilitaria uma atividade psíquica. Ou seja, tudo ligado ao sistema biológico ainda. A importância desse texto é realmente histórica. Então, o que eu resolvi fazer? É tão histórica, né? Retomando, que o Freud até pediu, antes de que as obras dele fossem totalmente publicadas, para que esse texto fosse retirado, né? Porque ele já não via mais nenhum sentido, depois que ele teoriza toda a psicanálise, de que esse texto continuasse. No entanto, para quem começa a estudar psicanálise, é interessante perceber como é que ele começa, né, a teorizar alguns termos, né, a partir daqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu tentei trazer um pouquinho desse projeto para uma psicologia científica para a atualidade, a partir de algumas coisas que eu fui caçando em sites de textos científicos. E eu vi que existe uma grande tendência hoje de fazerem associações com a teoria da dor psíquica, né? Então eu acho que vai ficar mais fácil de tentar explicar esse texto fazendo esse tipo de associação. Vamos tentar pensar. Um sistema nervoso primário se vale dessa quantidade de energia adquirida para descarregá-la nos mecanismos musculares. Isso está na página 348, né, do volume 1. Desse modo fica livre de estímulos. Essa descarga representa a função primária do sistema. Esse sistema é o sistema da psicologia científica. Então, como é que funcionaria? Seria mais ou menos como uma descarga de energia por alguma coisa que acontecesse, né, que viesse a partir de estimulações endógenas, que o organismo não tem como evitar, né, e a partir dessas estimulações endógenas, essa descarga fosse de caráter emocional, né, vem pelo hipocampo, que é a parte onde a gente, vamos dizer assim, metaboliza, acho que metaboliza, né,
pessoal da psicologia metaboliza a emoção, o hipocampo. Às vezes eu falar isso não está tão errado assim, né? Ou o processo metaboliza, não mesmo, né? Mas o hipocampo é a parte do tronco encefálico que é responsável pelo recebimento direto da emoção. Né? Então, ele começa, e aí ele acha que o trabalho seria essa emoção indo atuar diretamente no sistema neural, né? No sistema nervoso. Vamos pensar que uma coisa interessante que o Freud vai colocar aqui é que existiria dentro do sistema nervoso uma necessidade de constância de energia. Isso depois ele vai retomar. Ou seja, o sistema tem que estar equilibrado. Não pode ter uma sobrecarga de energia, senão vai acontecer o que ele vai chamar de sintomas. Então, vamos pensar assim, se tem uma sobrecarga nervosa, uma emoção muito forte que bate no hipocampo, de repente o neurônio não consegue conter e você entra no estado de desequilíbrio, né, você teria o que ele iria chamar a princípio de histeria. Então ele vai entender a histeria no começo, né, como um desequilíbrio neural, um desequilíbrio de estímulos neurais. Um desequilíbrio neural não, desequilíbrio de estímulos neurais. Não sei se dá para existir esse termo desequilíbrio neural. Ele pensa esse aparelho neuronal, né? Eu estou passando rápido porque esse texto de fato não tem uma grande relevância para a teoria da psicanálise, mas é importante conhecer e ler, né? Ele pensa esse aparelho neuronal como se ele recebesse grandes quantidades de energias externas, né? Mas que o bloqueio dessas energias, elas eram feitas pelo nosso aparelho sensorial. Não é muito diferente depois de como vai ser teorizado a primeira tópica, né? É claro que ele vai basear primeiro nessas pesquisas, não tem como, mas é mais ou menos assim. Como é que você pode evitar que haja uma grande descarga emocional se você for pensar só biologicamente em psiquismo? Trabalhando os sentidos. Então é assim que ele começa, né? Evitando que alguns estímulos atinjam os 5 sentidos: visão, olfato, né? Tato, gosto. Uma coisa interessante é que aí pode ser o princípio até da descoberta do inconsciente, né? Porque ele vai trabalhar muito a questão da memória. E a memória, ela vai estar muito relacionada aqui com o que você percebe, né? Com o que você sente e percebe, sensação e percepção, que são as duas formas básicas da psicologia. São os 2 princípios básicos, primordiais da psicologia: o que é sensação e o que é percepção. Eu sinto, depois eu percebo, né? Por quê? Porque a sensação está ligada direto à questão física e a percepção já é uma percepção psíquica. Então, são 2 conceitos básicos na psicologia. Primeiro, ele está trabalhando com o termo psicologia, tanto que o texto chama psicologia, projeto de uma psicologia científica. Então, seria mais ou menos assim. Vamos pensar que se de repente o sentido, algum tipo de sentido recebe uma excitação que esteja acima do necessário, né, ela vai desestabilizar todo o aparato neural, né? E ela vai deixar atrás de si todo um rastro, né, de traços de memórias que depois podem ser reativados pela lembrança daquele estímulo. Parece com alguma coisa do inconsciente já, né? Mas não é diretamente do inconsciente, mas parece, né? Então, tem até alguns exemplos muito simples. Se a gente pensar, se de repente a gente está num determinado lugar e se lembra de uma pessoa do nada, né? A primeira teorização vai estar ligada à sua memória.
Porque a sua memória associou essa pessoa a algo, né, que naquele momento foi acessado e fez com que você trouxesse aquela memória da pessoa. Isso pode ser um cheiro, isso pode ser alguma imagem que você viu, né? Isso pode ser algum som que você ouviu. E se de repente isso é desagradável, né? Aí o que você vai acessar na sua memória? A lembrança desagradável que aquela pessoa trouxe para você, né? Se a gente for ver aqui, ele vai falar de um caso de histeria muito interessante, que é o caso Emma. É o caso Emma? Eu acho que é o caso Emma que ele fala. Porque eu já li há algum tempo, mas é o caso Emma. A Gabi que leu o texto, acho que é o caso Emma. É o caso Emma de histeria que ele fala. Tenho quase certeza. Que eu acho que é um caso interessante, porque vai explicar bem. Aqui nesse texto ele fala desse caso de histeria da Emma, que é uma menina que sofre, ela vai até uma doceria num determinado dia. O caso Emma é esse, eu acho que é nesse texto, não acho não, tenho certeza. Eu acho que até risquei aqui. Tenho certeza, deixa eu ver. Só vou confirmar, tá? Mas é o caso Emma, sim. Deixa eu ver. Aqui, ó, isso mesmo, o caso Emma. Tá certo? Isso. É o caso Emma. Tá aqui, achei. O caso Emma que é o seguinte, a Emma, quando ela tinha 12 anos, né, ela apresenta uma fobia histérica que ela não consegue entrar sozinha em nenhuma loja, né? E no estudo, né, e isso é apresentado no projeto de psicologia científica, Freud vai descobrir a seguinte história da Emma. Ela, quando era mais nova, ela entra numa loja de doces. E nessa loja de doces, aí ele chama isso até de cena... a cena 1 é a cena clínica, né? A cena 2 é a cena que está na memória, né? Que vai, de alguma forma, representar o trauma. E aí ela vai lembrar que, com 8 anos, ela entra numa confeitaria e ela é meio que abusada não, ela é meio que bulinada pelo dono da confeitaria. Ele passa a mão nos órgãos genitais dela por cima da roupa e ele dá risada, né? E aí, a partir disso, ela não consegue mais, né? Aí, na verdade, na outra cena que ele vai chamar, ela entra uma vez numa loja e ela vê os vendedores rindo e ela entra em desespero. Então, o que nesse projeto o Freud tenta teorizar? Que na memória dela fica de alguma forma guardado a imagem de que o abusador ria e era vendedor de uma loja. Então, essa fobia histérica seria de alguma forma acessada por aqueles impulsos externos, mais a lembrança endógena, né? Por isso que ela cria fobia, e o que ele vai dizer de mais importante é que a sensação é de um imenso desprazer, né? E vai ser interessante porque usar o termo desprazer, porque é um pouco a partir disso que depois ele vai teorizar sobre prazer e desprazer no texto mais pra frente, que é além do princípio do prazer, né? E é claro que esse caso ele consegue trazer à luz, ainda não sob a batuta da teoria psicanalítica, né? Mas já começa a ter uma vertente meio sexual. Ele já começa a perceber que as fobias histéricas, em geral, elas têm uma vertente sexual. Mas a explicação que ele dá é que, na verdade, quando ela entra na puberdade e ela relembra daquele assédio que ela sofre, aquela energia que entrava pelos
sentidos e que atingia o sistema neural, ela ganha o significado sexual e transforma todo um afeto em angústia, né? E isso por causa do medo que ela tinha de sofrer novamente a mesma situação, né? Se a gente for pensar em termos de inconsciente, o que ela faz é uma condensação, né? Ela condensa as duas cenas numa só e isso faz com que ela crie a fobia. Mas aqui a gente está falando de inconsciente ainda. Ainda nessa época, já o Freud ele já estava começando a falar também sobre a teoria da sedução, né? A teoria da sedução, ela de alguma forma é importante, não como ela vai ser a princípio teorizada, mas depois, porque ela vai caracterizar muito o comportamento das histéricas, né? Ou histéricos também. Só que ele tentava usar a teoria da sedução de uma forma muito purista ainda, né? Como a única forma de solucionar o mistério dos sintomas das histéricas, né? E ele se baseava na ideia de que o indivíduo sofria de verdade uma irritação real nos órgãos genitais, né, durante a infância, como se aquele abuso ficasse gravado na memória através de uma mensagem no corpo, né, como se fosse algo muito estranho e um evento traumático que não se solucionava até pela incapacidade da criança de elaboração. Ele achava que a criança não tinha a mínima condição de ter algum tipo de maturidade sexual nessa época, né? É engraçado que nessa época ele não tinha teorizado a sexualidade infantil, né? Outro ponto importante do texto, eu estou tentando pegar os pontos mais importantes, tá? Ele vai falar na terceira parte do texto, ele vai ressaltar um processo de pensamento regressivo, né? Eu estou pegando os pontos mais importantes e tentando fazer algumas comparações já com teorias mais atuais, para não ficar tão difícil, porque é um texto de leitura difícil. Não vou dizer que é um texto de leitura fácil, porque não é, porque ainda é um Freud muito biológico, né? É um Freud nem um pouquinho humanista, totalmente médico e biológico. Nesse período, Freud ele estava às voltas com a teoria da sedução, né? E com essa teoria ele tentava solucionar alguns sintomas que ele ainda tinha como meio misteriosos no comportamento da histeria, né? E fica perceptível aí, né, que ele ainda não tinha teorizado a questão da sexualidade infantil, porque ele vai dizer que o evento se torna traumático na infância porque não tem maturidade sexual na criança, né? E que só depois da puberdade é que realmente as lembranças elas ganham um valor de trauma. Então não são as experiências, né, que a gente viu já como traços minêmicos que agem de forma traumática, mas sim a reminiscência da experiência, ou seja, a lembrança da experiência, o resgate da experiência na instância cognitiva da memória. Seria mais ou menos como se nós revivêssemos a recordação com uma quantidade de energia, né, que só pode ser produzida depois da infância, porque é nesse momento que algumas barreiras morais fazem com que você perceba que aquilo era considerado um abuso sexual. É desconsiderar de fato a sexualidade infantil aí. Em 1897, o Freud vai descartar essa explicação, né? E ele abandona a tal da teoria da sedução. Não totalmente, mas ele abandona. E ele vai ter uma
uma outra teoria, que é a ideia de que talvez alguns pacientes pudessem fantasiar abusos, né? Porque ele achava que a fantasia era uma coisa muito inerente à infância, né? É como se, na verdade, a fantasia ela tivesse um lugar de mais destaque na formação da neurose do que a própria realidade. Enfim, também é algo que não prossegue, né? É mais uma forma de tentativa de explicação que deixa uma lacuna, né? Como é que uma fantasia pode de fato causar um transtorno tão grande a ponto de gerar uma neurose como a histeria? E por que é que uma criança fantasia, né? Essas perguntas ficam sem respostas. E aí o que vai ficar meio claro depois disso, quando ele começa a descartar essas coisas, para ele é que isso tudo ele vai, né, cronologicamente seguindo, né, até aquele momento ele vai descartar completamente a possibilidade de uma psicologia científica. Né? Científica por quê? Porque é baseado no material, no biológico, em dados concretos, né, dados experimentais de laboratório. Ele vai dizer que o aparato neuronal, ele pode até comportar esse registro de abuso, mas que ele não o compreende, né? E que esses registros, eles ficam à parte do investimento do eu, né? Não tem um investimento do eu nesses registros, então eles ficam mais ou menos como se eles fossem um objeto estranho, né? Meio que indomado. Aí eles ficam sujeitos àquele processo primário da emoção, né? Ficam fora de controle, entram na emoção do hipocampo, atingem o neurônio, fazem uma descarga super poderosa e causam um desequilíbrio que gera desprazer. Pouco para Freud isso, ele conseguiu muito mais do que isso. Na terceira parte do projeto, né, ele vai falar dos pensamentos regressivos e ele vai dizer que as lembranças elas podem ser, elas podem ganhar uma prioridade conforme a energia a energia com a qual elas são revestidas, né, e que a energia, quando ela não é compreendida, essa lembrança também ela não é compreendida. Então, requer ainda uma maturidade emocional para ela ser compreendida. Ele insiste nisso, né? E quando essa energia de ordem sexual, aí ele já começa a teorizar um pouco a questão sexual, ela se torna mais traumática, porque a energia sexual é mais forte, né? E energia sexual, aí pense sempre, energia sexual de gênero, homem e mulher. Não é energia sexual da questão da genitalidade ou do ato sexual, não, né? Nessa época, mais ou menos, por essa ocasião, ele vai incluir aí uma defesa patológica, né? Ele vai começar a teorizar sobre o recalcamento, né? Numa carta de 1892, na carta 52, que está no texto, né, na página 283, ele diz que a defesa patológica ocorre contra um traço de memória de uma fase anterior que ainda não foi traduzido pelo neurônio, né? Então ele diz que nos casos de ordem sexual há um aumento do desprazer contínuo, né, porque a magnitude das excitações, né, pelo abuso ganham mais força com o tempo, né, justamente por causa do desenvolvimento sexual e moral do indivíduo. Ele ainda está preso à questão da moral, né, e que acontece um recalcamento, né, justamente porque o abuso que acontece na infância, ele fica mais antigo na memória, né? Ainda fica uma coisa muito sem sentido, né? Mas é mais ou menos assim, como se aquilo que acontecesse na minha infância, como eu não consegui traduzir
e não conseguir colocar um registro na minha memória que tem um significado coerente, quando eu lembro, eu não consigo dar nome aos bois corretamente. É mais ou menos isso. É como se eu aprendesse que isso aqui não é copo, né? Sei lá, isso aqui é um chapeuzinho que eu posso pôr na minha cabeça. Então, de repente, eu guardei isso na infância, porque a minha mãe brincava comigo de colocar isso aqui como chapeuzinho. Aí, quando eu for olhar para esse copo, talvez a primeira coisa que eu vou fazer quando eu crescer é colocar na cabeça como chapeuzinho. Eu não vou encarar esse copo como eu tomar água. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Né? Porque apesar que o contato social depois, com a minha maturidade, o contato social vai dizer que eu vou ver outras pessoas tomando água no copo e eu vou entender que é um copo. Né? Mas o que vai valer de fato é o registro de memória. Né? E não, a gente não pode nem pensar em significado, significante, desejo, nada disso. É tudo extremamente cognitivo e centrado, né, nesse aparelho que está na nossa caixa torácica. Caixa torácica, não, caixa cardíaca. Desculpa, a câmera uma riu. Foi horrível. Eu não sei por que esse ato falha. Eu não sei como é que eu imaginei uma caixa torácica em cima do pescoço. Mas, enfim, o meu inconsciente deve estar pensando alguma coisa. Não sei. Não sei, gente. De fato. Mas pode ser só assim. Você falou caixa e a gente fala muito caixa torácica. E era caixa craniana. Obrigada pela defesa, Gabi. Essa é indefensável, mas tudo bem. Ai, né? Então vamos pensar assim que ele. Bom, gente, vou tentar retomar, porque agora foi realmente meio complicado. Carregou a situação aqui. O inconsciente me deu um olé, me deu uma tombada. Pá! Eu também nem entendi qual o recado que ele está me mandando no caixa torácica. Eu nem pensei nisso. Talvez é porque eu estou me achando, precisando de exercício para melhorar a minha caixa torácica. Eu pensei muito nisso essa semana. Voltando à ideia do recalcamento, vamos falar sério agora, senão eu vou ficar rindo aqui um ano, e eu já ri muito essa semana com algumas coisas. O recalcamento ele vai funcionar a princípio como uma ideia é bem isso, produzida pelo sistema neural para evitar a sensação de desprazer, né? E também ele vai retirar o investimento que tem o investimento de energia, porque a gente pode falar de energia sim, porque é energia elétrica que de alguma forma comanda, né, o trabalho dos neurônios, e ele vai deslocar essa energia elétrica para outras representações na memória. No entanto, a explicação é, toda vez que algo fizer com que essa energia, né, trabalhe na ordem de repetição, ele fala isso um pouco no texto, na questão de repetição, de investir de novo em algum traço de memória de forma repetitiva, você vai ter acesso ao trauma. E aí você vai ter a produção do sintoma patológico. Essa é a ideia básica dessa psicologia científica, né? Essa descarga energética de forma descontrolada, desequilibrada, nesse aparelho, né, nesse aparato neuronal, e que causa um desprazer imenso. Então, o equilíbrio seria justamente fazer com que essas forças se estabilizassem, né? Ou seja, que haja uma descarga, né? E que esses neurônios fiquem mais ou menos livres de uma energia muito densa e pesada e que causem um prazer. Seria mais ou menos como se você fizesse a respiração. Né? O tempo inteiro esse aparelho neuronal estaria trabalhando sob essa pressão dessa energia que vai e volta. Quando é uma energia muito investida de algo, já numa condição de maturidade do indivíduo, que o faça entender que aquilo foi um abuso ou que aquilo é um trauma constatado, aí sim você tem um sintoma psicopatológico, né? E o recalcamento vem como uma forma de evitar que essas lembranças sejam acessadas, né? E que o afeto produza o desprazer.
Mas ele vai dizer que essa defesa, ela é naturalmente patológica, o que ele vai mudar depois, né? Depois ele vai incluir o recalcamento ou a repetição na primeira tópica, dentro do aparelho psíquico. Aqui não, ele fala que o recalcamento é patológico, que o trauma não pode ser recalcado, né? O trauma tem que ser fluido, né? Tem que ser uma energia fluida, né? Porque ela na verdade, ela não vai, essa defesa, ela simplesmente modifica o trauma de lugar, né? Ela desloca a energia e vamos pensar assim, não desvanece esse trauma, né? Ele tem um autor interessante, agora não lembro o nome dele, que estudou Freud, não sei se é o Zimmermann. Não, o Zimmermann ele não teoriza muito Freud, mas tem outro. Que ele vai dizer que o Freud, né, vai falar que cada compulsão, o que é compulsão? É a repetição da pulsão. Né? Ela vai corresponder a um recalcamento. Né? Então, cada vez que a pessoa tem um comportamento repetitivo, compulsivo, ela está representando um trauma, né? E como nesse processo ele diz que há um deslocamento de energia, até eu tenho um pouco de dificuldade com esse texto, fico meio confuso às vezes. Tento estabelecer eu acho que meu pensamento já está tão abstrato que é meio confuso ainda tentar entrar completamente nessa ideia, né? Ele vai falar da questão do recalcamento como uma repetição de compulsão, porque a cada momento que você recalca, você repete o comportamento. Então é um comportamento já obsessivo. Ele ainda não reconhece como obsessivo porque aqui ele só está estudando histeria, ele ainda não chegou nos obsessivos. Né? Então é um processo de repetição. Nossa, hoje eu estou muito mal. Eu acho que é por causa de amanhã. Eu acho que eu já entendi o que está acontecendo. Né? Tá ótima a aula, Jana. Para quem assistiu vai ser engraçado. Relax e vai embora. Eu acho que o dia de amanhã está me deixando meio perturbada. Gente, para ficar na história, né, que vai ficar no YouTube aí por muitos anos. Pois é, amanhã é o impeachment, se ele não for impedido até amanhã. Se ele acontecer de fato, no nosso país tudo muda tão rápido. Amanhã é o impeachment. Aliás, é a votação do processo de impeachment que depois vai ser julgado no Senado. E é uma data cruel. Para a nossa democracia. Historicamente cruel. Historicamente cruel, até porque amanhã também tem uma outra data que eu acho que é importante nós lembrarmos, que amanhã completam 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, do Sem Terra. Foi massacre, diferente do que foi propagado pela mídia, que foi um embate, não, foi um massacre, onde várias pessoas ficaram sem pai, sem filhos, né, por uma atuação covarde da polícia militar contra trabalhadores sem terra que não estavam armados. A arma deles era a ferramenta de trabalho. Engraçado, né? Coincidirem as duas datas infames com essa história. Cabe bem essa ideia da repetição que o Freud está falando, assim, como se as coisas realmente se repetissem de uma forma compulsiva na nossa história. E aqui ele está dizendo a mesma coisa. Né? É quase um recalcamento mesmo, que algumas facções criminosas do Brasil fazem. Vamos pensar que essa repetição, né, ela implica principalmente em que existem duas representações, né? A representação real do que aconteceu, que fica lá registrado na memória, e a representação da lembrança, de como é que essa lembrança fica estabelecida no aparato neuronal. E o que vai valer é como é a representação da lembrança. Quando a gente fala na questão da dor psíquica,
É interessante a gente tentar estabelecer aqui um parâmetro. A dor psíquica nada mais é do que justamente a repetição do trauma. Né? E é interessante, talvez, para a gente tentar atualizar um pouco esse texto, entender que ela acontece à medida em que nós conseguimos acessar o trauma que é inconscientizado, já falando em termos atuais da psicanálise, e à medida em que esse trauma ele ganha uma força de catexia, energia libidinal concentrada em um determinado ponto, que ele ganha uma certa energia, ele passa pela barreira da repressão e atinge a consciência, né? Ainda usando a primeira tópica. Né? E esse processo de dor, ele é um processo compulsivo. Né? A dor psíquica, ela é compulsiva. Né? Eu estou tentando fazer essa análise para tornar esse texto um pouquinho mais moderno e mostrar que tudo que Freud escreve é importante, mesmo que ele ache que não. Né? Porque aqui ele começa a dar a ideia de que o trauma é cíclico e ele vai se repetindo. Né? E é daqui que depois vai surgir a ideia de que a dor psíquica também é cíclica e que ela se repete até o momento em que o sujeito da psicanálise consegue elaborá-la, conscientizando o trauma, né? E tornando consciente os motivos reais que levaram àquela situação. Trabalhando principalmente a questão da culpa que ele carrega em função desse trauma. Porque muitas crianças que sofrem abusos, elas carregam a culpa de que elas são as causadoras do abuso. Por quê? Porque criança está na fase de egocentrismo. O ego no centro. Tudo que acontece ao redor dela é por causa dela ou culpa dela. Se é bom por causa e se é ruim é culpa. Né? Então não é à toa que a gente fala assim, não ligue perto dos seus filhos, né? Não grite, não xingue, não crie grandes tragédias, porque tudo ele se sente culpado. Então por que uma criança quando é abusada, ela não tem a condição de verbalizar, de contar a historinha? Porque ela carrega com ela a culpa de que talvez ela tenha provocado aquele abusador. Né, de que o abusador fez porque ela mereceu, ou porque é um castigo, ou não sei. Né, vai depender muito de como a criança também fantasia. E pode ser que ela ache que as pessoas não vão acreditar nela. Se a maioria das pessoas não acreditam. Depende de como é trabalhado isso em casa também. Né? Tem famílias que existe um diálogo que a criança tem essa confiança de contar. E de achar que ela tem crédito. Né? Tem outros casos que não. Né? Mas sim, tem algumas crianças que não contam porque acham que não vão acreditar. Mas são crianças mais maduras. E quando esse abuso acontece, muitas vezes por parte de pessoas da casa. Né? Quando acontece de fora, é mais fácil. Mas quando acontece dentro de casa, a tendência da criança é se fechar em cópias. E não contar. Né? Principalmente se envolve uma figura paterna, uma figura masculina, né? Irmão mais velho, né? Então a tendência é realmente se fechar e não... Porque para ela a ideia é assim, se ele está fazendo isso comigo, isso eu falo para uma criança até 12 anos, é porque de alguma forma eu também tenho culpa nisso. Então se ela contar é como se ela estivesse admitindo a culpa dela também. E se ela for castigada por isso, quer dizer, então eu mereço ser castigada, eu sou culpada. E tem muitas mães que compram a conversa do marido, não acreditam no filho, acham que é como o Freud diz, fantasia. Aqui, como o Freud diz, não que ele dissesse no sentido de que a criança estivesse fantasiando, mas que uma das características da histérica, do histérico, é realmente fantasiar envolvimentos sexuais, né, com outros. Mas porque já foi vítima de algum abuso. Isso depois a gente vai ver quando a gente for ver a histeria. Ela fantasia por quê? Porque ela já sofreu alguma coisa. Não é à toa que essa fantasia nasce. Mas isso ele já vai teorizar mais pra frente. Aqui nesse primeiro momento não, ele ainda não pensa nisso. Ele pensa ainda como uma fantasia ali
né? Talvez por alguma desordem neural, né? Alguma desordem de energia, algum deslocamento de alguma outra energia. Ele ainda não tem a ideia de que possa ser uma representação de um abuso real. A representação lembrança da experiência da dor, né, pode dizer que exige, que demonstra na psicanálise uma força, né, silenciosa que corrói o psiquismo, né, e que muitas vezes ela só pode ser detectada mesmo na livre associação, né. E isso é que vai levar o Freud a continuar teorizando e fugir dessa ideia da psicologia científica, porque ele vai perceber que só essa explicação neural não preenche lacunas para justificar alguns sofrimentos que não eram barrados só no pensamento do neural. Porque se a gente pensar só em termos de neurônios e de neurotransmissores, de fenda neural, quer dizer, vamos tacar remédio na galera, que aí tudo se resolve. E a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que a dor, ela persiste. Né? E se ela persiste é porque ela tem um motivo muito maior do que simplesmente uma disfunção bioquímica ou biológica. Né? É claro que o bioquímico pode ser afetado, alterado, óbvio. Não é isso que eu estou querendo dizer. Por favor. Eu já fui mal interpretada uma vez. Eu não quero ser mal interpretada de novo. Né? E nós aqui, né, temos essa ideia de análise, temos que saber o limite do prejuízo bioquímico para mandar o indivíduo procurar um médico e dizer, não, você precisa, porque se você não tomar um remedinho aí que deu uma equilibrada, não vai rolar nem terapia. Né? Então, nunca em nenhum momento eu disse que a psicanálise prega o não uso de medicação, tá? Por favor. Até porque não tem nada comprovado, né, que seja só psicanálise ou seja só bioquímico. Né? Eu acredito numa interação das duas coisas. Então, se existem as duas coisas, por que nós vamos, né, utilizar só uma, se temos os dois instrumentos? A perspectiva aqui, nessa questão do projeto de uma psicanálise científica, a perspectiva da dor, né, é muito interessante porque já tem uma ligação da dor psíquica com o desprazer. Né? E um termo que vai ser muito utilizado nos textos do Freud é prazer e desprazer. Por quê? Porque o inconsciente ele funciona a partir do princípio do prazer. Então, tudo que é jogado para ele como desprazer, ele transforma em prazer. Né? Então, algumas coisas aqui são interessantes porque dão um pontapé inicial em pensamentos que vão evoluir, né, para teorias muito mais complexas. E o mais interessante ainda é pensar que se aqui ele começa a teorizar a ideia da repetição, né, como compulsão da dor, né, a gente já começa a pensar que pode-se dar início também aqui à ideia do conceito de pulsão de morte. Né? Porque se a dor é repetitiva e o nosso aparelho psíquico vai criar as personalidades a partir do trauma, da teoria do trauma, né? E o Freud, lá no final da obra dele, ele vai dizer que a pulsão de morte é muito maior que a pulsão de vida, porque nós caminhamos para a morte, nós nascemos e vamos caminhando para a morte, por isso a pulsão de morte é maior que a pulsão de vida. Não é porque ele era um pessimista, ele dizia que a medicina na Primeira Guerra Mundial, depois eles estavam prestes à beira do nazismo, do Holocausto, não. Ele era muito mais do que isso, muito mais inteligente para teorizar coisas muito mais, né, com propriedade do que simplesmente fruto só do meio. Né? Acho que é simplificar demais. Né? É justamente por esse caminho que nós traçamos. Né? Se a gente for pensar, cada dia é um dia menos. Então, mesmo que a gente não queira entrar em contato direto com essa ideia de morte, a morte é muito mais presente na vida do que a própria vida. Né? Porque a cada dia é um dia que a gente caminha em direção ao fim.
Então a pulsão de morte realmente sobrepõe a pulsão de vida. No entanto, né, o trabalho de uma análise com pessoas muito prejudicadas é fazer esse trabalho reverso, né, fazer com que a pulsão de vida ela consiga ressignificar a pulsão de morte quando ela é muito acentuada. Em casos de suicidas compulsivos, por exemplo. Suicida compulsivo se mata várias vezes, não. Pessoas com ideação suicidas compulsivas, vamos falar as coisas com termos mais corretos, porque eu não quero ser mal interpretado. Suicida compulsivo, se a gente levar ao pé da letra, é uma pessoa que se mata várias vezes, né? Será que tem como? Se já se matou uma, então acho que acabou, né? Mas o suicida, eu acho que é uma palavra que indica quem tem ideação suicida também. É o que eu quis dizer. Acho que não é errado também. O potencial suicida, né? Um suicida é uma pessoa que tem muito pensamento suicida e a gente sabe que pensamento suicida é sintoma. Né? É um desvio de curso de pensamento que é sintoma de alguma patologia, porque está escondendo algum problema ali. Pode ser uma depressão, pode ser alguma coisa relacionada à histeria, obsessão, em fase mais borderline, né? Pensamento suicida é sim uma forma de regressão de outros pensamentos. Pessoa que pensa muito em morte. Eu estou tendo muita reclamação agora no consultório de pessoas com pensamentos obsessivos de morte. Né? E aí você vai estudar a vida dessas pessoas, né? A partir do que elas trazem, é uma vida de muito luto simbólico. Né? Essa pessoa vem de muitas perdas, né? Perdeu o emprego, perdeu a mulher, está saindo de um outro relacionamento, mudou de cidade, né? Acabou de ser mãe, perdeu a condição de filha, enfim, as perdas elas são as mais variadas possíveis. E aí vem a ideia de morte, porque a ideia de morte para a psicanálise significa separação, nós não temos registro do que é morte. Então nós não temos como ter medo real da morte, né? Algo que não faz sentido de fato. Porque nós só podemos ter medo daquilo que está registrado no nosso inconsciente como traço minémico, que a gente pode acessar. Se nós não temos traço minémico da morte, então não como a gente ter medo de fato da morte. Ninguém morreu aqui, eu acho. Acho que eu estou lidando só com pessoas vivas, né? Enfim, né? E mesmo aquelas pessoas que falam que estão incorporando o espírito, elas estão vivas. Então a gente não sabe de fato se ali é a mente dela que está trabalhando no sentido de acreditar que ela está representando um ente morto ou se de fato está acontecendo. Eu não duvido de nada, não discordo de nada, eu só estou colocando os pontos de vista. Né? Respeito todo mundo, todas as cores, né? Verde, amarelo, vermelho. Esse conceito de repetição, de que há uma compulsão pela dor, né? É que vai fazer com que o Freud, de alguma forma, no futuro, reformule a ideia do dualismo pulsional e passe a criar a teorização da pulsão de morte, né? E, consequentemente, a segunda tópica que vai incluir o id, o ego e o superego, né? Porque a pulsão de morte só pode existir, né? O ser só é pulsional quando ele é um ser cultural, né? E a segunda tópica nada mais faz do que inserir o superego, que é o componente cultural do aparelho psíquico. Só para esclarecer, quando eu falo de repetição aqui da dor, é a repetição do sintoma. No caso da Emma, é interessante verificar que o sintoma que ela sempre repetia, que tinha um significado de dor para ela, era a fobia. Né? Assim como outros, diante de situações traumáticas, vão apresentar a síndrome do pânico, ou vão apresentar um toque excessivo, ou mesmo sintomas produtivos, como a alucinação e delírio, em casos de esquizofrenia. Ok? Jana, isso. Você pode só esclarecer essa fala que você, essa última fala que você disse, que pode ficar ambíguo para algumas pessoas, é sintomas positivos, sintomas produtivos. Sim. Como alucinações e delírio. Os sintomas produtivos são sintomas que produzem algum tipo de manifestação psíquica externa.
né, que é alucinação e delírio. E eles estão relacionados a casos de psicose, né, que é esquizofrenia e bipolar com evento psicótico. É isso. Sintoma produtivo sempre são aqueles que produzem efeitos no externo, né, como se ele pudesse fazer algum tipo de modificação no externo, a partir de visão, a partir de alucinação, de delírio, né? A alucinação está incluído alucinação visual, auditiva, gustativa. É só para o delírio é curso de pensamento. Só para quem está escutando não achar que o significado de produtivo na psicanálise é que é produtivo para a pessoa, para a sociedade. Sim. Não. Produtivo no sentido de que produz um efeito. Né? É um sintoma produtivo. Né? Você consegue ver que há uma produção de sintoma ali. É isso. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não. Então é isso. A gente se vê na nossa próxima aula, já com outro texto do Freud. Vamos caminhar aí para a gente chegar em questões mais importantes. Até lá.